Fala pessoal, como vocês estão? Bora para mais uma aula aí. Hoje a gente vai estar falando sobre estratégias financeiras empresariais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de entender mais sobre estratégias, sobre o financeiro, sobre o mercado financeiro em si, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, você curta esse vídeo, compartilhe, porque assim, tem muito conteúdo bom que eu vou trazer aí. Vou compartilhar as minhas ideias, compartilhar o meu conhecimento com vocês, compartilhar aquilo que a gente tem vivido na assessoria. Para quem não sabe, eu presto assessoria financeira e empresarial para alguns empreendedores, para algumas empresas. Então, essas estratégias que a gente pratica no dia a dia, com o nosso comercial, dentre outros, aqui a gente vai estar comentando, falando um pouco sobre isso, acompanhando esse slide aqui que eu fiz para complementar as ideias, complementar, aquilo que a gente vai estar compartilhando e também fazendo um cronograma aqui, um passo a passo daquilo que a gente vai estar falando e tudo mais. Bom, se você é uma pessoa, um cara que tem uma empresa, acredito que a maioria daquilo que a gente vai comentar aqui, que a gente vai falar, vai fazer sentido para você. Então, se fizer sentido a implementar essas estratégias, se você não conhecia alguma dessas estratégias, algum desses modelos de gestão, eu recomendo que você comente aqui embaixo, assessoria. Uma pessoa do meu time vai entrar em contato para a gente conversar mais a respeito da sua estrutura, do seu modelo, da sua operação hoje, para a gente entender como que a gente pode implementar, levando em consideração o seu momento, levando em consideração o nicho de mercado que você está inserido. Então comenta aqui embaixo que a gente vai entrar em contato, que a gente vai bater um papo aí, vai identificar onde que a gente pode atuar dentro do seu operacional. Mas sem mais delongas, vamos aí para a aula, para esse compartilhamento, da nossa estrutura aqui, dos nossos mecanismos. E bora para cima. Por que uma gestão financeira ela é indispensável? Bom, se você está nos níveis acima de liderança da sua empresa, você entende que ter uma gestão financeira, ter uma gestão estratégica é aquilo que vai definir a sobrevivência do seu negócio no longo prazo, o crescimento, a previsibilidade. Então, ter dashboards, ter informações, dados sobre o seu negócio vai te ajudar a tomar boas decisões, a ser mais estratégico, a ser mais lucrativo, consequentemente alcançar novos patamares, conseguir novos resultados. E a gestão, ela está dentro, ela é a ferramenta, na verdade, para que você alcance esses resultados. Sem essa ferramenta é impossível você alcançar novos resultados, porque novos resultados vêm de tomadas de decisões novas. E para tomar novas decisões, você precisa de dados, você precisa de informações para que garanta uma assertividade daquela implementação. Porque uma coisa que eu vejo muito é tomada de decisão sem dados, sem informações relevantes, sem critérios bem definidos, sem uma estratégia de implementação. Então isso se torna um gargalo quando você não tem uma estratégia bem definida, se você não tem metas bem definidas, faz com que você perca muito o nível de assertividade da implementação. Às vezes a estratégia pode até ser eficiente, pode até ser uma estratégia validada, uma estratégia que dá certo, mas sem as implementações adequadas, sem uma análise responsiva dos resultados que aquilo está gerando, você acaba tendo um default, na implementação por questões simples, de apenas de não analisar as informações e não verificar todos os detalhes. Então isso é o que garante que você tenha uma assertividade, que a implementação ela seja bem sucedida.
e garante também que você vai conseguir manter o seu operacional ao longo do tempo, manter os seus operacionais mediante a crises macroeconômicas, crises financeiras. Hoje a gente no Brasil vive uma taxa de juros absurda, uma taxa de juros a 14,75. O custo do dinheiro ele está muito alto, ele está muito caro. Então, se você não ter uma boa gestão, se você não ter métricas, se você não ter dados e fatos para que te amparem na tomada de decisão, qualquer tomada de decisão ou qualquer desequilíbrio da implementação acaba gerando alguns prejuízos, acaba gerando alguns resultados negativos. Então, é sempre importante, né, fazer essa coleta de informação, essa coleta de dados, para que tenha um equilíbrio, né, entre implementação e feedback. Você toma uma ação, feedback. Então, isso faz com que a gente tenha mais assertividade. E isso só é possível com uma gestão financeira muito bem implementada. E é exatamente esse o nosso papel, é implementar uma gestão forte, uma gestão cultural dentro do seu operacional, dentro da sua operação, para que a gente consiga ter um planejamento de crescimento com base em dados, com base em números. Então, é exatamente esse o nosso trabalho, é trazer esse dashboard, é trazer esses dados e também fazer uma projeção de implementação com base nos dados já coletados, nos dados que a gente já tem, nas informações. Então isso faz que a gente consiga colocar na mesa estratégias muito bem assertivas, vamos assim dizer. Então esse é o papel fundamental, né, do operacional dentro de uma implementação de estratégias. Então, os dados financeiros é algo que garante isso, é o que vai garantir, né, o crescimento no longo prazo, um crescimento saudável, sustentável. Então, é exatamente esse o nosso papel, identificar esses pontos, esses dados, fazer uma tratativa desses dados, onde que a gente consegue otimizar esses dados, essas informações que a gente tem, porque informações hoje elas são muito importantes, elas são indispensáveis, digamos assim. Algumas décadas atrás, o que contava com o crescimento de uma indústria, de uma operação, era a mão de obra forte, né? Muitos funcionários, aquela força mais braçal. Hoje, quem ganha o jogo e consegue ter uma projeção, um crescimento sustentável, é aquela companhia, aquela empresa que tem informações relevantes. Então, esse é o jogo real, esse é o jogo que de fato vai mudar toda a sua estratégia, todo o seu planejamento. Quais são os principais desafios que a gente identifica hoje? Vocês têm uma ideia? Vocês conseguem ter um panorama aí do quais são os desafios hoje, os maiores desafios dos empresários hoje? Me diga, coloca aqui no comentário qual é o seu maior desafio como um supervisor, como um líder, como um gestor. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Coleta de dados, informações. Isso me ajuda também a tomar as decisões. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês aí. Mas aquilo que a gente vem analisando, aquilo que a gente tem visto hoje, né, no mercado é a falta do controle do fluxo de caixa. Empresas que não conseguem ter uma boa gestão do capital, uma boa gestão do dinheiro. E quando a gente fala, né, dessa falta de controle do fluxo de caixa, a gente fala muito sobre taxas de juro, ou taxa interna de retorno, ou taxas de atratividade. Então, sempre quando a gente for fazer uma implementação, a gente tem que pensar nesses termos percentuais, nessas taxas, e é isso que vai fazer com que você delibere algumas implementações para
cessar, por exemplo, uma captação de recurso com uma taxa muito elevada, ou você vê que tem um fornecedor que está cobrando uma taxa muito fora daquilo que é praticado no mercado, ou seja, você tem que fazer essa revisão constante, você tem que procurar por novos fornecedores com custo-benefício mais atrativos. Você tem que estar sempre tendo essa proatividade para identificar esses pontos que minam muitas das vezes a sua margem operacional, e ter também um financeiro que trabalha para que essas implementações sejam de fato concretizadas dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, verificar essas questões mais a fundo, ter um controle mais forte desses números, desses dados, dessas informações. É isso que faz com que você consiga otimizar a sua margem, você consiga projetar algo mais atrativo para os próximos meses, ter metas muito bem definidas, definir um controle muito bem rigoroso sobre o que está saindo, sobre o que está entrando. Mas quando a gente fala sobre o controle do fluxo financeiro, a gente tem que olhar para aquilo que está saindo e não por aquilo que está entrando, porque o que está entrando a gente tem que manter. Isso é um fato, manter e com certeza trabalhar para aumentar. É como se fosse um estrangulamento que a gente fala. A gente tem que apertar dos dois lados, tanto na parte de receita quanto na parte de despesas, de custos operacionais. Então a gente tem que fazer um estrangulamento dessa margem, identificar os pontos que estão de saída e também identificar os pontos que a gente pode implementar para que aumente a demanda, para que aumente a receita. Então são duas frentes que a gente trabalha, é um estrangulamento que, né, os americanos falam que é o stranger. Então o controle do fluxo financeiro ele vem exatamente dessas duas frentes. Se você não está olhando para isso, você pode estar perdendo muito dinheiro dentro do seu operacional, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E outra questão que eu deixei muito bem aqui especificado, que é a precificação do seu produto. Pô, a gente está no Brasil com uma inflação de 4%, 5% ao ano. Se você não faz uma revisão constantemente do seu preço, cara, você está deixando dinheiro na mesa, principalmente se você está mexendo com volume alto. Se você está mexendo com volume acima de 100 mil, 200 mil, cara, mensal, você precisa fazer o reajuste. Ah, mas a gente teve um aumento no IPCA mês de 0,44. Cara, se você não colocar isso dentro do seu operacional, tá sugando o seu fluxo, tá minando o seu caixa, tá minando o seu operacional. Você tem que precificar isso, você tem que colocar dentro, jogar na sua margem. Então são esses pontos que a gente tem que identificar, que a gente tem que entrar mais a fundo, que a gente tem que verificar e que faz com que o seu resultado, que a sua margem operacional, ela seja otimizada no longo prazo. E um ponto aqui, né, que a gente identifica, que é a ausência de planejamento, que é um gargalo que eu acredito que faz com que você tenha gaps de faturamento, gaps operacionais. Porque um mês você consegue faturar 300 mil, no outro mês cai para 100, 200 mil, ou seja, teve um gap. E por que isso? Uma ausência de planejamento, uma ausência de estruturação. Então é exatamente isso que a gente fala, que a gente coloca na mesa dos nossos clientes para que a gente tenha, né, um resultado mais satisfatório. Eu não estou aqui para concordar ou para dizer se é certo ou se é errado.
Eu estou exatamente aqui para identificar esses pontos, identificar os fatos e apresentar os fatos e os dados. E também, é lógico, sugestões e implementações que a gente vá conseguir mudar esses dados. Porque como eu comentei no começo, a gente implementa, colhe os dados, implementa, colhe os dados. Ação, feedback, otimização, feedback, otimiza, feedback. É exatamente dessa forma que a gente consegue ter um crescimento, que a gente consegue ter uma projeção mais sólida, mais firme. E principalmente num cenário que a gente vive hoje, que é um cenário de incerteza. Por exemplo, um posto de gasolina, se ele não tem uma proteção no mercado financeiro, ou se ele não tem uma estratégia muito bem definida para esse tipo de oscilação, para esse tipo de situação, acaba perdendo muito dinheiro. Porque de um dia para a noite o preço do barril dispara. Se esse cara não tem uma proteção no mercado financeiro, se não tem uma estratégia já para mitigar esses riscos, acaba tendo prejuízo. Então são pontos que a gente identifica que precisa ser analisado, precisa ser muito bem estruturado. Indo aqui para o lado um pouco do controle do fluxo de caixa, basicamente, são 4 pilares, que é registrar, identificar, projetar e decidir. O dashboard que a gente estrutura é exatamente para que na quarta etapa a gente consiga tomar uma boa decisão, tomar uma decisão mais assertiva. E isso acontece registrando tudo aquilo que está entrando, que está saindo, detectando aqui, um dos pontos, identificando os gaps, os riscos potenciais, identificando taxas, identificando situações que estão minando a sua margem líquida operacional. E aqui também, como eu já deixei bem aqui explícito, que é projetar, ter uma projeção. Por quê? A gente registrou os dados, a gente identificou a oportunidade, a gente projeta isso, faz o tratamento dos dados, projeta isso, coloca na mesa para tomar a decisão, que é a quarta etapa. Seguindo essa metodologia, fica impossível de você não ter um resultado positivos nos próximos meses, nas próximas semanas de implementação. E isso é feito apenas com critérios muito bem definidos. Você tem que ter critérios muito bem definidos, você tem que identificar esses gaps, esses riscos, essas taxas que estão minando a sua margem, o seu operacional. E muitas empresas só vai perceber isso depois que quebrou. Depois que faliu, depois que entra para uma recuperação judicial. E a gente tem estratégias também para empresas que estão nessas situações, que precisa fazer uma recuperação. Para empresas que estão com seu fluxo de caixa já estrangulado, que já não tem muitas saídas, a gente trabalha também para que consigamos revisar isso, recuperar. É claro, aí já é um trabalho mais de ação bruta mesmo. Aí é implementação, implementar, vai ter muito mais ação, muito mais implementação do que, por exemplo, identificar possíveis riscos ou identificar uma possível
taxa ou margem que está sugando, que está minando o fluxo. Aqui é decidir e registrar, decidir e registrar, decidir e registrar. Analisar, pega um período, puxa um período, projeta, decidir e registrar, ação registrar, ação registrar. Então, quando chega nessa situação, a gente tem que tomar algumas medidas mais específicas, medidas mais fortes, mais concretas. Gestão de custos e despesas. Esse é um dos pontos que pega muito dentro do operacional, porque muitos gestores ou muitos contadores deixam de fazer esse trabalho, que é os custos, fazer uma tabela definindo qual é o percentual que está consumindo. E aqui estou dando um exemplo bem genérico: aluguel, salário. Qual que é o percentual que está consumindo hoje do seu fluxo? Se você não tem essa informação, olha o tanto de decisões que você pode não estar tomando porque você não tem essas informações, esses dados, esses dashboards. Então, deixar de fazer essa análise crítica, e é crítica mesmo, porque a gente entra em pontos sensíveis, e quando a gente entra nesses pontos, a gente está lidando apenas com dados e fatos. Você começa a entender que é uma falta de decisão, ou uma decisão que você não tomou, ou que está adiando de tomar. E muitas das vezes você está adiando de tomar essa decisão porque você não tem informações suficientes para que seja uma decisão assertiva, para que seja uma decisão que vá trazer resultado positivo. Ter essas informações em um sistema onde você consiga analisar todos os dias é o que vai definir se você vai continuar sendo lucrativo nos próximos anos ou não. E quando a gente entra nesse... Aqui a gente nem está falando de IA, tá? A gente nem está falando de inteligência artificial, porque quem está utilizando inteligência artificial já está em outro nível. Para fazer tratamento de dados e para projetar esses dados, já está em outro nível, já está assim... E aí você não entende por que você está perdendo a sua margem, ou por que você está perdendo um cliente, ou porque os seus resultados já não estão como antes. Porque existem sistemas avançados de análise e tratamento de dados, de projeções de mercado. Então, precisa ser implementado, precisa ser tomada uma decisão para que você continue tendo um crescimento sustentável, uma projeção sustentável no longo prazo. E aqui a gente fala sobre automação de processos, eliminar desperdício, renegociação de contratos, principalmente contratos abusivos. E isso exige uma postura muito firme, exige que você seja decisivo e que você seja assertivo. Custos variáveis são pontos que a gente precisa identificar, são pontos que precisa ser analisado. E aqui eu falando um exemplo aqui genérico para que você entenda o conceito. Se no primeiro bimestre do ano você tem um custo de 500 mil e nos outros bimestres você não vai ter esse custo, você entende que nesses
primeiros 2 meses, você vai ter um aperto financeiro. Então, como que você pode compensar isso com a receita do mês seguinte? Ou melhor, como que em dezembro você já não planejou ou não implementou estratégia para mitigar essa saída de janeiro e fevereiro? Esse custo variável, porque é um custo variável. Então, são essas estratégias que, quando você começa a entender e adotar e tomar decisões, você começa a ter um resultado muito mais favorável. Quando você começa a automatizar os seus processos, você consegue eliminar custos, despesas. E assim, são coisas básicas, né, que a gente tem que estar olhando. E às vezes a gente não olha porque são coisas básicas. Automatizar um processo, um suporte ao cliente. São coisas básicas que a gente deixa de ver. Por exemplo, com um time muito, muito grande apenas para prestar um suporte, sendo que você consegue implementar uma IA para reduzir esse custo em 50%, 70%. São essas implementações que vão fazer diferença no longo prazo. E aqui eu coloquei um ponto também sobre revisar benefício e estrutura da equipe. Revisar alguns benefícios. É importante revisar, mas é importante também bonificar, dependendo dos casos. Agora a gente tem que ter dado suficiente qual dessas implementações está gerando um resultado mais significativo dentro do meu operacional. Qual que é o momento? Qual que é o time? Porque dependendo do time, existe um momento para você revisar e cortar alguns custos, algumas despesas, algumas bonificações, como existe time também para você colocar bonificações, colocar premiações para incentivar. Então, você entende que o tempo, o fator tempo, ele está muito interligado dentro do operacional e precisa ser analisado, precisa ser identificado qual é o timing, qual que é o momento. E isso só é feito através de coleta de dados, informações, entendimento e muito consenso, é claro. Formação de preço, margem de lucro. É um ponto que é polêmico. Eu tenho que confessar, é um ponto polêmico. Mas precisa ser analisado, precisa ser trabalhar em cima disso. E quando a gente está falando de custo de produto ou de margem de lucro, a gente tem que sentar em cima desses dados, dessas informações e debulhar essas informações e ver como que pode ser otimizado, custos que pode ser reduzido e, se necessário, aumentar o custo do produto, aumentar o preço do produto. E isso também precisa ser feito com estratégia, porque dependendo do seu consumidor final, pode ter um impacto. E como que você consegue mitigar esse impacto? Através de estratégias, através de um incentivo ou através de um
de uma bonificação, são pontos que a gente consegue trabalhar. E, logicamente, que precisa trabalhar em cima dessas informações, entender como que é o perfil do cliente, entender como que é o tipo de produto. E claro, ter uma margem muito bem ajustada é o que de fato vai conseguir gerar resultados positivos e fazer com que a gente consiga projetar um crescimento bem interessante com aquilo que a gente projeta aí. Aqui eu coloquei um gráfico só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está falando sobre custos e receita. E projetar receitas e projetar margens precisa ter um backtest antes, um backtest anterior de implementações passadas, de como que foi feita essas implementações. E quando a gente tem essas análises, quando a gente tem esses números, a gente consegue identificar pontos que anteriormente não eram vistos ou não eram revisados há muito tempo. Então, fazer uma estimativa, fazer uma projeção, criar cenários, e não só cenários positivos, como também cenários negativos, é o que de fato vai mudar o seu jogo completamente. Completamente. Aqui a gente está falando de... Se você não analisava essas questões, você começar a analisar essas questões e começar a implementar essas estratégias, começar a fazer tratamento de dados, eu garanto para você que no mínimo, 30 a 40% de otimização a gente consegue. No mínimo. Aqui eu estou sendo pessimista, cenário pessimista mesmo. Então, deixar de avaliar esses pontos, ou não visitar esses dados, essas informações, ou não fazer projeções, ou não ter uma estimativa, tanto de receita quanto de despesa, é o que está minando de fato, é o que está impedindo você de ser assertivo dentro do seu operacional. Aí você não teve um crescimento nos anos anteriores, ou seja, você teve uma estagnação ali. Na verdade, isso não é que você teve uma estagnação, você perdeu, você teve uma perca. Então entende a importância de projeções, de dashboards e dados muito bem definidos. É isso que vai mudar o jogo. E aqui a gente falando um pouco dos principais indicadores que auxiliam, que a gente precisa analisar e que a gente precisa fazer o tratamento dos dados, são o EBITDA, DRE, identificar margem líquida, ROI, ponto de equilíbrio, break-even, mitigação de risco, RED. São indicadores, não só indicadores, como ferramentas que vai definir que de fato você vai conseguir ter resultado ou não, ou que o resultado ou que a projeção que a gente projetou e as decisões que a gente está tomando com base na projeção tá tendo um bom resultado, são esses indicadores.
Então, analisar a fundo todos esses números, todas essas informações e trazer um relatório, um compilado dessas informações em um painel aonde que ampara a projeção que a gente fez, você entende que não tomar essa decisão ou não fazer a implementação é perder muito dinheiro, é deixar dinheiro na mesa, é perder espaço no mercado? Assim, é isso que vira o jogo. Não tem um segredo, é isso que vira o jogo. É isso que vai fazer com que a gestão financeira da sua empresa ela vá para um próximo nível. Você consiga ganhar espaço no mercado, você consiga projetar crescimento. E isso a gente está falando, analisando essas informações. Eu estou dando um exemplo aqui. E se a margem operacional, se o fluxo positivo for acima daquilo que a gente espera que seja o mínimo atrativo, pô, se você está com o mínimo de, se você está, quer dizer, se você está superando a taxa mínima de atratividade, cara, você tem que buscar capital, então. Você tem que buscar capital para potencializar ou exponencializar os seus resultados. E não tomar essa decisão também é deixar dinheiro na mesa. É perder espaço no mercado. É deixar espaço para o seu concorrente pegar os seus clientes e fazer um LTV. E a partir desse momento, cara, ele começou a fazer LTV com o seu cliente, já era. Pra você ganhar de novo esse cliente, você vai ter que gastar muito mais dinheiro em marketing, em estratégia. E aqui entra o ponto que a gente já está comentando, que é capital de giro e alavancagem. Se você não identifica esses pontos, ou se você não faz uma análise dessas informações e desses dados, é muito dinheiro que você está deixando na mesa. E aqui quando a gente fala na tratativa dessas informações, desses dados, a gente tem que sempre avaliar oportunidade e risco. Principalmente quando a gente está indo para o cenário de alavancagem ou quando a gente está indo num cenário de fazer uma captação de recursos para fazer um investimento. E mesmo quando a gente faz captação, cara, esse capital ele tem que ser muito bem otimizado. E dependendo se a sua operação estiver muito enxuta, você esticar prazo, tendo o caixa à vista, você estica o prazo, porque você pode rentabilizar sobre o capital que você já tem dentro do seu operacional. E não rentabilizar esse capital e não fazer investimento também é deixar dinheiro na mesa e é perder poder de compra. Então, são essas ferramentas que fazem a diferença, que faz com que a gente consiga alcançar resultados positivos, que a gente consiga avançar em estratégias de captação, estratégias de otimização e faz com que os nossos clientes consigam ter resultados positivos no longo prazo e também no curto prazo, porque o curto prazo é importante. E a gente precisa sempre ter projeções de longo prazo e curto prazo. Longo prazo e curto prazo. Tem que trabalhar as duas frentes. Assim como tem que trabalhar no financeiro as duas frentes. Reduzir custo e aumentar a receita. São duas frentes. Sempre duas frentes. Avançando em duas frentes. Se você não está avançando em duas frentes, você está deixando um flanco aberto. E aí, meu amigo, a concorrência é forte. E se eu tiver na assessoria financeira do seu concorrente, meu amigo, esquece. E aqui, 3 passos bem simples, né? O que a gente
quando a gente faz essa avaliação, o primeiro ponto é, lógico, obviamente, fazer um diagnóstico, levantar todas as informações, colher esses dados, entender o timing, o cenário, o produto, o cliente, seus fornecedores, entender de fato como que é o seu operacional, para depois sim estruturar uma estratégia, estruturar uma implementação, com base em quê? Com base nos dados coletados, com base nas informações que a gente tem. E aceleração, implementação. E aqui nesse ponto fazer acontecer, implementar. E quando a gente tem todos esses dados, a implementação ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais leve, porque você já tem informação suficiente que está amparando a sua decisão, com base em dados, com base nas informações, com base nos números, com base nos fatos. É com isso que a gente trabalha, com fatos. E a gente só consegue ter uma aceleração, potencializar esses resultados. E aqui a gente está falando de tomada de decisão. E aqui tomar decisão, ela tem que ser uma tomada de decisão rápida, eficiente e eficaz. Por causa do que todo o diagnóstico, a estruturação, ela foi muito bem feita. Então, nesse ponto de implementação, a implementação rápida. É fazer acontecer, implementar. E nesse ponto também, aqui entrando nessa parte de implementação, é implementar e colher resultado. Implementar e colher resultado. E colher feedback. Implementar e colher feedback. Entender. Para otimizar ainda mais as implementações. Bom, são esses pontos que a gente avalia, que eu queria comentar com vocês. Não sei se você já faz essas avaliações dentro do seu operacional, dentro da sua empresa, como que está a sua operação hoje, mas comenta aqui embaixo se você já faz essa análise, se você implementa ações contundentes, né, com base nas informações, com base nos feedback, com base nas análises, com base em projeção, estrutura, com base em gestão. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui que tem muito mais conteúdo vindo aí. Eu vou estar compartilhando com vocês muito mais estratégias que a gente aplica, que a gente identifica aqui também, para que caso seja algo que está acontecendo dentro do seu operacional, isso possa trazer um insight poderoso também para você tomar suas decisões. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve aí, compartilha também e bora pra cima que é só o começo. Nos próximos vídeos a gente vai estar comentando um pouco aí também sobre estratégias financeiras, sobre o mercado financeiro, sobre como otimizar, né, fazer hedge operacional, blindagem jurídica, estratégia tributária. Não se inscrever aqui, não ativar o sininho aí para ver todos os vídeos que a gente vai estar postando aqui, também deixar dinheiro na mesa. Então se inscreve aí, bora pra cima e até a próxima.